Amilcar Profeta, em Maringá, aos 15 anos, 1962. Pois é, De Paulo, chegamos aqui em abril, início de abril, dia 2 de abril de 1962. Logo o Brasil ia ser bicampeão mundial, hein? Foi mesmo. E logo o papai, a primeira profissão dele foi viajante, antes de ser comerciante. Ele viajava muito, já trabalhava aqui numa indústria aqui em Maringá, de ferragens, e ele vendia as ferragens aí pelo interior, máquinas e equipamentos. E nós todos estudamos, fomos estudar ali onde hoje é o Instituto de Educação. E fomos morar ao lado. Ali chamava Gastão Vidigal, né? Gastão Vidigal, isso. Exatamente. Aí fomos estudar ali. Mas a mamãe vendo aqueles 3 mais velhos crescendo, né? Falou, vocês têm que trabalhar para ajudar a casa. E todos fomos procurar emprego. O meu irmão mais velho foi trabalhar na Anderson Clayton, antigo Anderson Clayton. Anderson Clayton. Lá na saída da cidade na época, ali perto da Zacarias, por ali. Hoje, perto da Sambra, por ali. Eu fui trabalhar na Sambra. Na Sambra, e meu irmão foi trabalhar no laboratório da Sambra com 15 anos. Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileira. Exatamente. E meu irmão foi trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo, o do meio. Mas era um frio. A gente sentia muito frio, porque Valadares era muito quente. Embora eu tenha estudado no colégio interno, que lá também era frio, perto do Pico da Bandeira, mas aqui era frio demais. Muita mata e muita umidade. E eu falei pra mamãe, não estou aguentando não. Todo dia levantar às 6 horas da manhã para atravessar nesse frio de bicicleta daqui na Samba, nós morávamos ali na Zona 2, do lado do Gastão Vidigal, onde é hoje o Instituto. E ela pegou então vamos procurar um emprego aqui na cidade. Eu fui trabalhar então no Prosdóximo com o seu Walter Steiner, Leonildo Buzo, grande incentivador do futebol de salão. Isso. E eu trabalhei com Walter Pop, trabalhei com grandes figuras do Walter Pop, Vanderlei Gondalini, da Folha do Norte. Da Folha do Norte também, hoje advogado. Isso. E ali foi meus primórdios como trabalhador na carteira, porque a gente sempre ajudava o papai no comércio dele. Mas na carteira, a primeira carteira foi... E o esporte, o Profeta? Paralelamente a isso, eu morava na esquina do Gastão. Estudava lá? Eu pulava o muro. O professor, o diretor, vivia chamando a atenção da gente, mas vai ter que dar a volta lá na frente, pela avenida, né? Aqui é nem no fundo ali. Era a delegacia de ensino, numa construção que tinha bem na esquina, dentro do terreno do Gastão. E a gente entrava pela delegacia e tinha um portãozinho do fundo, a gente entrava por ali e já estava na quadra. Então a gente vivia na quadra o dia inteiro. Depois que começamos a trabalhar, fomos estudar à noite, então a gente jogava, o professor Monassi, que era o diretor, depois Jean-Pierre Monassi, isso? Jean-Pierre Monassi. Jean-Pierre Monassi. Eu tive, meus professores do Gastão, eu tenho orgulho deles. Eu tive o meu professor de português, o professor Ari de Lima. Brincadeira, hein? O professor Aniceto Mate. Os dois que fizeram o hino a Maringá. A gente cantava todo dia, ao formar as turmas, para entrar nas salas de aula, a gente cantava algum hino, sempre dirigido pelo professor Aniceto Mate. Tinha um salão nobre, lá tinha um piano, e nós tínhamos aula de música, numa escola pública. E tinha um anfiteatro lá, né? Tinha um anfiteatro. Isso. Bem no centro daquele prédio da frente. Na entrada mesmo. Na entrada mesmo, tinha um anfiteatro ali, e ali nós tínhamos aula de música, de teatro, e o professor Aniceto Mate, que era incentivador dessa aula. E quem nos dava muita instrução sobre essa questão do português, ele era muito esmerado nessa área, era o professor Ari de Lima. Meu professor de História foi o professor Ricardo Freitas, professor de Geografia foi o professor Renato Bernardi, professor de Matemática, Midulfo Vada. Então, você está falando de vereadores, de deputados? Depois nós elegimos ele, porque a estudantada ia na Câmara naquela época, que era ali depois
Hoje, depois do... Era ali em frente ao Deville, ali, né? Na Tiradentes, né? Na Tiradentes, logo depois daquele negócio de sanduíche lá. É o McDonald's. McDonald's, logo depois. Logo ali. Então ali reunia-se. Foi quando eu conheci o Antônio Mário Marincardi, grande, tinha um programa às 5 horas da manhã, um programa caipira. Nhojuca. Virou meu grande amigo. Hoje sou grande amigo do filho dele, o Toninho Marincardi, enfim, que é professor também. E ali nós praticávamos o esporte no Gastão sob a natação do professor da Lisboa. Grande saudade, sabe? E o basquete já jogando? O basquete, nós tínhamos um time de basquete da 4ª série, eu já estava na 4ª série, e nós tínhamos um time de futebol de salão. Futebol de salão nós disputávamos com o time do diurno, da 4ª série também. Jogava o Dorival, o Geraldo Carraro, o irmão do Dorival, que hoje é dentista. Jogava o Nelson Queixada, jogava o Picelli, que hoje está em Londrina, novinho. Goleirão, era goleiro, né? Goleirão. Isso, está em Londrina. O Genir Gali, goleiro também. E eu me espelhava neles, eu falei, eu vou continuar goleiro. Mas machucava demais o joelho, porque cimentão, né? Cimento puro, e logo em seguida eu tive os Jogos Abertos aqui no Paraná, aqui em Maringá, acho que foi 63 ou 62, eu fui assistir. 63. Foi 1963. Jogos, eu acho. Sim. E nossa, eu me animei, vi meu colégio. Porque o meu colégio era de tarde, era atividade física em todos os locais que existia. E era perto da sua casa os jogos no Maringá Clube, né? Em frente, eu ia a pé. No ginásio do Maringá Clube. Ia a pé. E naquela época você voltava à meia-noite, 1h, cidade era calmaria danada. Viu, Profeta, e a abertura dos jogos de 63 foi no Country Club. Foi no Country Club. Foi no Country, foi muito bonito. Sim. A gente passava por dentro do Bosque 2 ali. Tinha um caminho ali por baixo. Porque não tinha avenida perimetral ainda, né? Não tinha. Não tinha. Tinha um caminho. Sim. Passava inclusive carro. Era um sobe e desce ali. E já dava no fundo do portão do Country. E o portão do Country, aquele portão do Country, era de frente para o Bosque, vivia aberto. Você entrava por ali, eles não te complicavam para praticar esporte, desde que você não estivesse fazendo bagunça. Praticando esporte lá dentro, eles deixavam. Então a tua juventude, a tua adolescência e juventude em Maringá, ela foi ali naquela área Gastão Vidigal, ou na época, Instituto hoje, Maringá Clube e Country. Depois surgiu o Olímpico, né? Depois o Olímpico. O Olímpico. Foi quando o Sérgio tinha acabado de chegar em Maringá, era muito amigo do pessoal do Olímpico, quis montar um time de basquete lá. Tinha um time de Maringá Clube, mas eu não jogava nesse time. Eu treinava. A gente lá nos treinos. E treinava no Gastão. Jogava nos jogos colegiais. E quando foi em 63, que teve os jogos aqui, a cidade retornou muita gente já mais velha para praticar esporte. E os mais novos, nossa, acharam aquilo uma maravilha. E foram incentivados pelos seus professores nos respectivos colégios para praticar esportes. Não só a educação física, mas o esporte geral. E eu, como profissional de educação física, eu sempre fui defensor muito mais do esporte na escola, porque ele é muito mais agregador e educacional do que especificamente a educação física, que são exercícios repetitivos. Esses exercícios, embora sejam válidos, eles são feitos no aquecimento do jogo, durante um jogo, ou durante uma atividade física, ou atletismo, ou natação, ou qualquer outra atividade que seja. Então, você pode desenvolver, muito mais, no meu ver, praticando alguma atividade esportiva. E o Sérgio montou um time de basquete lá, em 64, logo que o clube surgiu. E eu fui disputar pelo clube, porque eu já estava treinando junto com o pessoal do basquete da cidade. A gente treinava ali na esquina da São Paulo com o Anel Martins, onde hoje tem o Aspen Park ali.
Tinha uma quadra ali, no Aeroclube. Sim. O Aeroclube era aquela quadrinha pequena. Tinha a quadra do Aeroclube. Ali. Sim. Ali era o Aeroclube. Aeroclube. Em frente, na esquina, tinha uma quadra também. Mas não era da Transparaná ali? Não tinha Transparaná também? Mas a Transparaná era mais na frente. Mais na frente. Lá na Brasil, né? Ah, já mais na Brasil, isso. Ali também era a quadra pertencente ao Aeroclube. Aeroclube. Ali eu fui bater bola ali com Carlos Borges. Carlos Borges, que depois veio a ser vereador. Ele estudava o científico lá no Gastão. Que é nome de avenida hoje. Ah, hoje a avenida é Carlos Borges, essa daqui. Essa daqui. O seu Lauro? O seu Lauro era dirigente aqui do Country, né? O Lauro Moreira. Não. O seu Lauro Moreira, o filho do Napoleão. Não era diretor aqui. Eu acho que era diretor também. Tem uma foto dele de 73 que ele era diretor, inclusive do basquete. Basquete, ele foi jogador nos anos 50, antes de você vir a Maringá. Ele nos apoiava muito. O Laurinho, filho dele, Laurinho, né? Eu estava vendo a fotografia dele um dia no Facebook, está de cabelo branco. Agora, o Profeta, eu queria perguntar para você, e não tem como não falar do João Paulino, que era o prefeito na época, né? Eu sei que nós tivemos muita sorte com os prefeitos da ocasião, porque eu comecei a trabalhar na prefeitura, até por causa do esporte. Quem era o presidente da Aliança? Existia a Liga de Esportes Atlético de Maringá. O presidente era o Terço Nishiyama, que depois veio a ser vereador. Foi. E ele, mas o Profeta, você tem que treinar. Sem treinar não fica difícil. Na hora da convocação, que tinha muita gente participando, né? Participavam os irmãos Genari e Valdir, participava o Barnabé, o Sagrilo, o Carlos Borges, o próprio Sérgio, pai do filho dele, advogado, acho que eu ia ser Feijão, não esqueço o nome dele agora, desculpa, Feijão, eu vou lembrar depois. Então o Sérgio, que é médico, né, e proprietário de terras, casado com a Jarreta, com uma das Jarretas. Enfim, com aquela turma toda, eu cresci vivenciando, criando uma mentalidade mais forte junto com os mais velhos. Isso foi muito salutar para a minha formação.